Segundo o portal da BBC, pelo menos 1/3 da população mundial se encontra sob quarentena. O vírus, que já matou mais de 25 mil pessoas só no território nacional, já se provou como mais letal que o vírus H1N1, conhecido também como gripe suína. Impactados com a situação econômica nacional, jovens de todas as regiões do país se viram obrigados a reajustar suas rotinas de trabalho durante a pandemia. Nossa equipe foi atrás de alguns deles. O ambiente da minha casa ele se tornou o lugar que eu descanso, que eu trabalho, que eu me alimento, que eu relaxo. Só que em algum momento a gente não consegue fazer essa balança tão bem. E você se dá conta que está cada vez mais trabalhando e descansando menos. E são esses pontos de atenção que a gente precisa ter no nosso dia a dia para que o nosso trabalho continue produtivo, né? Ter um horário para você se alimentar, para descansar, para relaxar, para trabalhar, porque quando tudo se converge para o mesmo lugar, é muito difícil a gente fazer essa separação. Minha rotina na pandemia tem sido basicamente acordar, tomar café, me arrumar como se eu fosse sair, mas aí eu sento no computador, trabalho e no final do dia tento me distrair de alguma forma. Eu tenho muita dificuldade de ter um horário regrado. Tem dias que eu acordo mais cedo, tem dias que eu acordo mais tarde. Tem dias que eu tô muito motivada e tenho bastante coisa pra fazer, então eu fico horas a fio trabalhando, o que não necessariamente é bom, porque às vezes eu me perco no horário e chega no final do dia eu percebo que eu nem almocei. Eu tenho também um pouco de dificuldade de deixar as coisas incompletas, então eu tenho dificuldade de parar. A minha rotina de trabalho agora tá bem diferente. Então, porque antes eu dava aula particular na casa dos alunos, então eu ficava rodando pelo Rio de Janeiro, né, durante a minha semana. E agora eu trabalho inteiramente de casa, o que me dá mais tempo, porque eu não gasto mais o tempo de deslocamento, então eu tenho mais tempo para estudar e para planejar também as aulas. Mas eu também precisei aprender uma nova forma de dar aula, sabe? Precisei estudar dessa forma. Precisei aprender a editar vídeos, coisa que eu não sabia antes. A principal mudança pós-pandemia foi realmente no formato das aulas, que deixaram de ser presenciais para se tornarem virtuais, né? Completamente virtuais. Os pontos positivos de trabalhar em casa é o deslocamento, assim, eu acho que o principal é isso, é o tempo que você economiza se deslocando de um lugar para o outro, entendeu? E isso, te dá mais tempo de trabalho. Fora isso, né, o ponto negativo é a dificuldade que você tem para arranjar um lugar silencioso, que não vai atrapalhar as pessoas da sua casa. O principal ponto, assim, prejudicial, né, que você não consegue ter uma relação íntima com os alunos nesse momento. A minha maior preocupação profissional em relação à pandemia é porque eu faço cinema, eu estudo cinema, tô quase me formando e o timing não poderia ser pior pra eu estar quase me formando em cinema. Eu sinto que, óbvio que vários setores vão ser afetados, mas a área da cultura, a indústria cultural, ela vai ser muito afetada e ela vai ser talvez uma das últimas a se reerguer depois dessa pandemia. Mas em questão de eu estar tirando o tarô, assim, durante a quarentena, é mais uma forma de eu conseguir uma graninha extra pra mim, pras minhas coisas e tal. Eu diria que, assim, questões urgentes mesmo, de preocupações financeiras, eu moro com a minha família e tal, então, não é exatamente uma questão, assim. Individual, tá? Eu tô conseguindo ainda assim crescer como pessoa, evoluir, amadurecer, ter um momento comigo mesma. Então, pessoalmente, assim, enxergando de uma forma individual, não é uma coisa que me preocupa. Mas profissionalmente, sim, e muito, porque a minha faculdade é pública e ela parou, né? Ela tá parada, a UFRJ, faculdade de dança. Não sei o atraso, as consequências disso para o meu campo profissional,
sabe? Então, isso tudo me deixa um pouco aflita, entendeu? A principal mudança após pandemia foi realmente no formato das aulas, que deixaram de ser presenciais para se tornarem virtuais, né, completamente virtuais. E aí eu comecei a oferecer 2 opções: as aulas online, através das plataformas digitais que permitem isso, como o Zoom, o Google Meet, e também o formato de videoaulas, né? Segundo e quarto eu tenho 2 turmas, são 2 aulas que eu dou pela plataforma do Zoom. O que me permite fazer e realizar esse trabalho dentro da minha casa, assim, é a internet. Se não fosse a internet, eu não conseguiria de forma alguma exercer esse trabalho. Além de trabalhar no Globolab Dados, surgiram algumas oportunidades para mim em meio a essa pandemia, como por exemplo, dar uma consultoria voltado para a metodologia EAD para a CAL, que é a Escola de Artes Cênicas aqui no Rio de Janeiro. Nós que somos profissionais de uma nova geração, uma geração nativo digital, conseguiu transitar nesse momento com mais facilidade. Então cabe a nós também estender a mão para outros profissionais e trazer para o século XXI, especificamente para um 2020 com pandemia, né?